Boa noite, boa noite. Vamos ver quem vai chegar por aqui. Aguardar a colega, aguardando as colegas subirem aí, chegarem aí na live. Boa noite. O André chegando. Nos aguardando. Essa luz está visual. Assim ficou melhor, né? Agora, na hora que começar, vai ter que baixar isso. Pode. Olha, Vitória entrou. Vamos aguardar o pessoal. Aguardar os colegas. Aguardando a Adriane Roncon, a Rosicléia. Nossa amiga Rosicléia Martins esteve conosco na live da semana passada. Foi muito bom. E hoje nós estamos aqui retomando essa live. Serviço social. Adriane entrou, graças a Deus. Daqui a pouco eu vou te chamar, Adriane. Boa noite, boa noite. Estou só organizando aqui, vendo se está tudo em ordem. Semana passada tivemos um bate-papo bem legal com a Rose, como eu estava dizendo, a Rosicléia Martins, lá de Roraima. E ela ficou de entrar na live, eu não consegui falar com ela hoje o dia inteiro, mas hoje nós temos aí a nossa colega também, Adriane Roncon, né? Adriane Roncon, ela oferece, né? Ela presta consultoria para as ILPIs, né? Que são, para os que não conhecem, a gente vai falar um pouco mais também na hora das apresentações. Eu vou te mandar, o pessoal tá pedindo o link aqui. Deixa eu mandar o link aqui pro pessoal. Agora sim, vou te... Manda um convite, Adriane. Vou tentar te mandar o convite, Adriane. É melhor você mandar o convite, Adriane. Por favor. Você manda o convite e eu aceito aqui. Adriane? Oi. Deixa eu ver se eu consigo enviar um convite para você. Eu acho mais fácil você me enviar me enviar um convite. O peso, acho que o peso não. Aqui sim, agora sim. Boa noite, Adriane. Olá, olá, olá. Olá para todos que estão entrando aí. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Eu estou te ouvindo. Vou aumentar um pouco aqui. Pode falar agora para ver. Vamos testar o som agora. Tá me ouvindo? Boa noite.
Ah, sim, melhorou. Qualquer coisa Agora eu pego sim, um fone. Se eu tiver deixei o mesmo, meu. eu pego. É, eu estava pensando em botar um fone também, mas o meu fone ele é Bluetooth, tem hora que ele fica fazendo uns barulhos estranhos. Eu, a sala Você está está conseguindo silenciosa. ouvir legal? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Não, então, eu também estou te ouvindo bem. Então, pessoal, eu quero desejar uma boa noite para todos e para todas, todos que estão todos que estão que foram convidados através das redes, né, que estão entrando conosco, estão começando a chegar agora aos poucos. Nós marcamos para as 20, né? Ainda faltam alguns minutos para as 20 horas, mas nós queremos dar as boas-vindas a todos, a todas, e boas-vindas de modo especial para a Adriane Roncon, que está conosco nessa noite. Nós vamos falar mais um pouco sobre os percalços e as glórias, né, do serviço social na modalidade EAD, né, e a gente sabe todas as problemáticas, né, o preconceito, inclusive, né? Inclusive o tema da nossa live é esse, né? Existe preconceito no serviço social da modalidade EAD? É uma pergunta que a gente precisa estar fazendo, se fazendo o tempo inteiro, até mesmo para que a gente possa, se houve erros, como a gente sabe que houve e há alguns, para que a gente esteja tentando corrigir esses erros e que a modalidade EAD se torne, no âmbito da educação, se torne cada dia mais respeitável. Essa é a ideia. Então, boas-vindas, bem-vinda, ô Adriane. A palavra é sua para você fazer aí sua fala, para você se apresentar. Bom, meu nome é Adriane. Eu me formei pela Unopar no ano de 2017. A Unopar, ela é um ensino à distância, né? Tem uma pós em gestão em gerontologia, que também foi feita à distância. E eu comecei em janeiro de 2020, logo entrou a pandemia, então foi obrigatoriamente, né? E na minha formação, na minha graduação, eu fazia as avaliações presenciais, mas na pós não teve nem isso, por conta da pandemia, né? Foram à distância total, né? Eu fiz as avaliações, nunca fui presencialmente na minha pós. Então, assim, o meu posicionamento em relação ao EAD, deixa eu falar um pouquinho, né, me apresentar melhor. Então, eu sou assistente social, formada pela Unopar, pós-graduada pela Anhanguera, gestão em gerontologia. Eu atuo desde a minha formação no atendimento a pessoas idosas, mais especificamente em EBPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos. Comecei no estágio, eu fiz 2 estágios no CRAS, em Buíque, em Pernambuco, uma cidade em Pernambuco, no Sim, meio da graduação. somos de lá, né? Também sou da terrinha, mas depois a gente fala mais sobre isso. Eu sou paulista, mas eu morei 5 anos em Pernambuco. Ah, E isso foi entendi. uma coisa que a formação EAD me possibilitou, porque eu comecei a faculdade lá e a transferência para cá foi tranquila, porque como existiam polos, né, existe no Brasil todo, foi até que tranquila. Só o estágio que foi um pouco complicado, porque eu comecei o estágio no CRAS e terminei o meu estágio na ILPI, na cidade que eu resido hoje, né, que é aqui no ABC Paulista. Então, eu fiz o meu terceiro estágio, eu comecei meu terceiro estágio nessa ILPI. Durante o estágio, eu me saí muito bem, fui convidada para participar, para fazer as atividades com os idosos. Das atividades, eu fiquei mais que um ano, eu não era nem formada ainda quando eu fui convidada para trabalhar com eles. Me formei, depois de um ano e pouco, assumi como assistente social. Depois da minha atuação como assistente social, eu assumi a coordenação da casa em 2019, e aí não parei mais. Foi quando eu decidi fazer gestão em gerontologia e me especializar. E muitos dos cursos que eu fiz também foram EAD.
Então, assim, meu posicionamento em relação ao EAD, eu vou sempre defender, porque existem sim, né? Exatamente. A gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, inclusive por parte dos profissionais, porque eu acho que quando a gente quer se ser, ser um bom profissional, a gente quer fazer da forma correta. Então, a gente se esforça para aprender, né? Então, assim, mas quando coloca na balança, eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas. A gente vai falar sobre isso, né? Mas eu não vou fechar os Isso. olhos para a parte negativa que eu sei que tem. E desde então, venho aí trabalhando. Então, assim, eu sou toda especializada na parte da terceira idade, do envelhecimento, mas é, a formação de assistente social, ela possibilita isso para a gente ir em vários campos, né, e entender de várias áreas, e assim, eu É um sou leque, apaixonada. né? É um leque de. É verdade. Então, e muito obrigada pelo convite, por estar participando, viu? Eu apanho um pouco para participar de live, mas vamos aí, vamos aprender. Não, nós apoiamos, que eu também eu sou novíssima nisso aí. Mas, assim, que isso, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite aí. Estamos aí também aguardando a nossa colega lá de Rondônia, né, a Rosicléia, ela ficou de entrar conosco. Semana passada ela entrou comigo, assim, a gente teve um bate-papo bem legal, né? E hoje ela ficou de entrar novamente com a gente também. As pessoas que estão entrando aí, nós queremos dar as boas-vindas. Eu não estou conseguindo. Eu vi algumas, mas eu não estou conseguindo. Ai, a Valdefânia, minha colega de turma, Val. Bem-vinda, querida. Bem-vinda, Bruna, a Rory, Bari, a Bianca, eu acho, Eliane. Pessoal, a galera que está entrando aí, sejam todos e todas muito bem-vindos. O Vamos, pessoal aqui vamos faz engrossar aí. EAD, ó. O Vocês podem. Hum, pessoal a falando que gente, faz EAD. sim. A gente pode, inclusive, deixar aí aberto para as pessoas que quiserem também participar, né? Se você, porventura, achou o bate-papo interessante, é da área, ou não, mas quer entrar, quer subir na live para falar um pouco. Ei, Valdefânio, o pessoal aí, vocês estão todos convidados, tá bom? E todos os demais que estiverem na live, quiserem subir, quiserem entrar nesse bate-papo com a gente, estão super convidados. Como eu disse, e assim, Adriane, nós somos cheios de coincidências, né? Você terminou, você terminou o curso, a sua graduação em 2017, se formou em 2017, eu também, né? Outra Essa coincidência. 2017. Em Campina Grande, né? No polo também da Unopar, eu também sou graduada pela Unopar, do polo de Campina Grande. Né? Tem algumas colegas que estão aí na live, estão entrando aí. E assim, gente, 2017 para mim foi assim, a realização de um sonho antigo, né? Como nós falamos, eu falei semana passada, quando eu estava conversando com a Rose, que eu não sou assim mais essa menininha como vocês, a maioria de vocês, né? De 30 e pouco, de 25. Eu já tenho sim, já meus 50 e alguma coisa. Então, fazia muitos anos que eu tinha desejo de fazer esse curso, né? Cheguei a ingressar uma vez, mas não deu para pagar, acho que antes de eu entrar definitivamente, acho que uns 4 anos antes, eu tentei ingressar na universidade para fazer. Tentei uma particular também, mas não deu para pagar mais, eu não consegui nem terminar o primeiro semestre, eu desisti. Dessa última que eu consegui me formar, graças a Deus, quando eu entrei na faculdade, tinha feito o Enem, estava esperando aguardando a nota, né, para ver se minha nota dava para fazer pelo menos metade, de eu pagar metade. E para minha surpresa, depois de 6 meses pagando a universidade, eu descobri que eu era bolsista, né? Que eu tinha sido contemplada pelo ProUni e minha bolsa era 100%. Mas aí sim, né? Eu tive certeza que eu ia terminar meu curso, como de fato eu terminei. Em 2017 foi, como eu estava falando, foi a concretização de um sonho e eu já estava, eu tinha
estagiado no CRAS, na cidadezinha onde eu morava, que eu não morava em Campina Grande. Mais um motivo, né, para a gente trazer para o lado positivo o ensino EAD, porque eu morava numa cidade bem pequenininha, uma cidade chamada Alcantil, que é na Paraíba, que fica mais próximo de Campina Grande, fica a 80 quilômetros de Campina Grande, e ali eu fazia o meu curso EAD tranquilamente, eu só ia, como as nossas aulas são sempre presenciais, né, ela tem um dia na semana, quando vai chegando mais perto, eu lembro que teve semestre, acho que foi um semestre ou dois, que eram 2 vezes na semana, mas assim, facilitou tudo para mim, porque o meu trabalho, minha atividade na época, que eu trabalhava com implantação de igrejas, eu sou cristã, sou uma pessoa cristã, trabalhava com implantação de igrejas junto com meu esposo, e era muito, assim, eu absorvia o meu tempo quase inteiro. E era longe, era distante, era 80 quilômetros de Campina Grande. Então, todos os dias, já com tantas atividades que eu tinha, ir numa universidade todos os dias, certamente ia ser muito mais complicado. E foi o que facilitou a minha vida. Na cidade onde eu morava também não tinha. Eu também ia para outra cidade, que era Arco Verde, que era onde ficava o polo. Era toda sexta-feira, o meu era na sexta-feira. E Meu aí também. era uma Simone, galera. bem-vinda! Bem-vinda, Simone, minha eterna tutora. Seja muito bem-vinda, querida. E se não fosse dessa forma, a gente também não conseguiria. Não só eu, como várias pessoas da cidade, né? Então, é mais um ponto positivo. Ponto positivo para a modalidade EAD, claro. Quantas pessoas não conseguiriam se formar porque não teria acesso, não conseguiria chegar até as universidades, até as faculdades, por conta da distância, por conta da correria do dia a dia. Então, no meu caso, me ajudou bastante a modalidade EAD nesse sentido, porque eu morava distante, porque o meu tempo era pouco, dinheiro era pouco também para ir morar em outra cidade, né? Ter duas despesas, então, assim, me ajudou bastante. Eu só tenho coisas boas para falar sobre a modalidade EAD. Pode falar. Eu lembro que no primeiro semestre, o meu filho ele estava com 1 ano e pouquinho. Então, assim, essa questão da dificuldade também, que a gente sabe que a gente trabalha durante o dia, às vezes não tem quem fique com um filho para a gente poder ir numa faculdade. A gente pode colocar aqui várias dificuldades, né? Tanto para os homens, mas mais para as mulheres, né? E eu lembro, eu tenho essa cena muito forte na minha cabeça, que meu filho tinha 1 ano e meio e ele estava com dor de ouvido. E eu lembro que eu estava com ele no colo e fazendo os exercícios, lendo os textos, então eu estava cuidando dele e estudando ao mesmo tempo. Então, Se fosse no presencial, você jamais teria essa oportunidade. Bruna Letícia está dizendo, eu estou no 5º ano. Amo essa profissão. Bem-vinda, futura colega, bem-vinda. Então, pode continuar. Então, assim, hoje, por conta da pandemia, a gente vê aí como que aumentou, né? E eu até estava assistindo alguns vídeos, né? E eu vi quando eu não lembro agora onde que foi, mas a pessoa falou, estava falando sobre aulas online. Nem era na questão de serviço social, mas ele falou, né, que que se você for numa aula presencial hoje em qualquer faculdade, você vê que o professor, ele compete com o celular. Quantas vezes o professor está dando aula e as pessoas estão olhando no celular? A aula online não, a pessoa está olhando para o celular e se ele tirar da tela, se ele for fazer qualquer outra coisa no celular, ele não vai conseguir prestar atenção mesmo. Então, ele Exatamente. colocou isso, parei para pensar e é verdade, porque você está olhando para a tela. Então, assim, não tem que prestar atenção, principalmente no nosso curso, que é um curso que se você não prestar atenção, não tem como fazer. Ele requer, eu acredito que a modalidade EAD, ela requer muito mais do, do estudante, requer muito mais do aluno, e é por isso que muita gente dança e fica pelo meio do caminho, ou termina a graduação de qualquer forma, justamente porque ela exige mais e muitas vezes as pessoas não respondem a essa exigência. Né? Quem Eu quero voltar.
Perdão, Adriana, eu quero voltar um pouquinho atrás de uma fala que eu fiz, que foi equivocada, que eu falei assim, eu só tenho coisas boas para falar do EAD. Obviamente que não, né? Nós temos nossas críticas, mas assim, cara, modalidade EAD salvou a graduação de muita gente, inclusive da minha. E a Pode minha. continuar, perdão. Ah, eu não sei o que eu estava falando. Não, Não, mas assim, eu estava falando das nossas, Valtéria também, minha colega minha também do curso. Bem-vinda, Valtéria. Alana Couto, muito bem-vinda. ó, Adriana mais Esperança. um ponto Oi? positivo, a Valtérlia mesmo. Não conheço a Valtérlia pessoalmente, Olha mas aí. conheci através do EAD, então também me possibilitou isso. Lá naquela época, Inclusive, inclusive foi a Valtéria que nos apresentou. Né? Nós só exatamente. estamos aqui hoje porque ela nos apresentou. A É, Adriana também. Pessoal, a Simone, que é a minha tutora, eu brinco com ela que ela vai ser minha eterna tutora. Ela está dizendo aqui, parabéns a todas as colegas de profissão. Obrigada. Inclusive, na próxima semana será o nosso dia, né? Parabenizar todos os colegas. Amém. Muito bem, Simone. Eu vi você aí, bem-vinda. Vilma, minha amiga Rosa, está querendo participar. A Valdefânia tem uma colega que está querendo participar. A gente vai subir, vai pedir para ela subir na live sim, daqui a pouco, até a gente terminar, só o tempinho da gente terminar essas apresentações. E eu estava falando das coincidências, né? Eu pensei que você era pernambucano, você é paulista. Eu estou aqui em São Paulo, eu moro aqui, inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui que você está assim, você realmente é paulista, porque é paulistana, porque olha só o jeito que você está, olha o jeito que eu estou. Gente, isso aqui esfriou demais. 2 dias, assim, frio, gente. há 2 dias atrás estava um calor que era uma loucura. Agora esfriou demais, 14 graus, fez 13 graus hoje pela manhã, agora está 14. Então, para mim, olha, vocês percebem que a minha voz está afônica, né? A minha rinite. Olha aí, eu tô vendo, menina, ela é paulistana, é outro nível, minha filha. Ela está acostumada com esse frio. Eu passo muito frio, eu tenho rinite alérgica, então, desse período, olha, nariz sai entupido, vocês nem pensem, nem fiquem, não vão reparar aí a minha voz, eu estou afônica, meio entupida, mas é da rinite, é normal, sem problema, viu, gente? Tá tudo bem, Passou estou mal no vacinada calor. com as 3 doses. Passou Então, mal no calor. uma outra É, coincidência, você não é de Pernambuco, você morou em Pernambuco. Né? Eu sou de Pernambuco, nós nos formamos no mesmo ano, temos formação EAD na mesma universidade, Unopar. Aí eu lembro que a gente estava conversando em off, você falando para mim, eu quis fazer gerontologia na minha pós, não consegui, não sei por que cargas d'água, eu tive que mudar a instituição e eu acabei fazendo gestão de projetos. E você fez de gerontologia, né? Aí você falando para mim, olha que coincidência, e eu queria fazer gestão de projeto, acabei fazendo gerontologia, mas eu ainda pretendo, sabe, fazer, gosto muito dessa área também, trabalhar com pessoas idosas. Daqui a eu pouco eu sou estou ficando, suspeita a falar, eu porque eu entrei amo. no time, foi? Eu amo, sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada por essa área. Uma outra coincidência, como eu estava falando, eu estagiei no CRAS, né, de Alcantina, cidadezinha que eu morava, uma cidade pequena, de 5.500 habitantes na época, não sei se hoje se aumentou 500 pessoas, mas eu busquei, né, busquei um estágio lá, e me foi concedido, graças a Deus, eu sou até muito grata ao povo de Alcantina, às lideranças lá, as pessoas, as gestões, né? Porque eu passei por 2 gestões lá, todas as duas abraçaram a minha causa, não tenho o que falar de nenhuma das duas. E assim que eu me formei, eu fui convidada pelo gestor da época para assumir também como profissional, né? Uma área lá, era um programa, inclusive um programa que foi muito criticado pela pela nossa classe, né? Que era o programa do governo federal Criança Feliz. Assim, recebeu muitas críticas no nosso meio, mas foi a oportunidade que me deram. E você acha que eu não iria aproveitar?
Então, eu passei ali, trabalhei um ano, sendo supervisora do programa Criança Feliz. Foi a minha primeira atuação como assistente social, né? Foi em Alcantil, na Secretaria de Assistência Social de Alcantil, no CRAS de Alcantil. E assim, só agregou na minha vida e foi muito bom, a despeito das críticas, mas foi onde eu atuei por um ano e sou muito grata por esse tempo, por essa experiência que eu tive, né? E hoje, depois eu precisei sair de Alcantil, meu tempo, o nosso tempo lá, como missionário daquela região acabou, eu precisei estar, nós entregamos para outras pessoas, voltamos para Recife, e em Recife eu fiquei apenas um ano, mas já estava começando a fazer, fazendo concursos, né? Tinha me inscrito no de Queimadas, mas foi vetado, o concurso não aconteceu, teve uns problemas lá jurídicos e o concurso não aconteceu. Me inscrevi no de Paulista eu passei, mas fiquei em cadastro de reserva, Paulista, Pernambuco. E me inscrevi também numa cidade chamada Macaíba, no Rio Grande do Norte, que é a região metropolitana do Natal. Né? E eu estava muito animada porque o salário era melhorzinho aí na questão do Nordeste, era um dos salários que estava pagando melhor. Eu me animei, estudei bastante para esse concurso. E nesse período eu tive que vir para São Paulo, porque meu filho tinha um filho que morava aqui, hoje ele mora no Rio, mas ele estava morando sozinho há algum tempo e ele estava assim meio se sentindo só, e eu também estava precisando de um tempo para mim, e eu acabei vindo para cá para ficar um tempo com ele. Conversamos, eu e meu esposo, a gente entrou num acordo, vi, e quando cheguei aqui, por coincidência, abriu o concurso, divulgaram o edital do concurso de Osasco. Aí eu me inscrevi, comecei a estudar, comprei a apostila, comecei a estudar, assim, meio que despretensiosamente, é verdade. E para minha surpresa, eu passei, menina. Passei e aqui eu estou, né? Já estou há 2 anos atuando como efetiva em Osasco. E é isso. E para mostrar que não é o curso EAD, não é a modalidade que vai fazer a diferença, mas é que tipo, olha, para o pessoal aí que está estudando, que está ainda nas universidades, não é a modalidade de ensino que vai definir o profissional que você será, mas é você mesmo. Somos nós quem definimos que tipo de profissional nós queremos ser. Fica a dica aí para a galerinha que ainda está na universidade. Eu queria contar uma história, se possível, assim, que Fique casa à bem com o vontade. tema Agora é todo seu. do preconceito, né? Que responde bem essa pergunta. Eu sou uma pessoa bem discreta. Então, eu comecei despretensiosa também, né? No meu papel lá na ILPI, e fui crescendo e logo eu tive muitos estagiários. E também é uma observação interessante, que eu tive estagiários tanto de EAD como presencial, e é exatamente isso. A gente não vê diferença na modalidade, isso vai de cada profissional, vai de pessoa para pessoa, o esforço, a dedicação, né? E eu fui convidada para participar de um café na faculdade de um deles, né? Um grupo, na verdade. Tem uma faculdade muito grande aqui, muito presente aqui na cidade, e ela é presencial. E eu fui, né? Foi convidado os supervisores, e quando eu cheguei lá, era um bate-papo exatamente sobre esse tema, sobre a questão do EAD, né? E aí o pessoal, foi eu e a presidente da instituição que eu trabalhava. E aí começaram a criticar, mas de uma forma infundada. E começaram a falar que eram profissionais rasos, aquela história que a gente já conhece. Só que como que você manda os seus alunos para mim supervisionar, eu tendo essa formação? Eu já comecei a ficar meio, né? Aí eu olhei para minha presidente e falei assim, eu vou embora, porque eu estava me sentindo mal, não estava me sentindo bem lá. Ela falou, não, Adriane. Aí eu fui, levantei, né? Delicadamente, eu falei, ó, a minha formação é EAD, eu gostaria de participar do debate e falar que eu aprendi as mesmas disciplinas, a grade foi a mesma, e comecei a colocar os meus pontos e falei, eu não troco o meu EAD por nenhum presencial. Se você colocar uma prova que agora eu faço, eu me garanto, né? Em outras palavras. Isso. E aí a representante olhou para mim e falou assim: você é formada EAD? Eu achei que você era formada aqui na nossa faculdade.
Eu falei para você ver que assim a gente não pode sair falando assim. É até contraditório na nossa profissão. Eu bato muito nessa tecla, que às vezes a gente fala tanto sobre preconceito, tanto sobre julgamento, e a gente tem isso dentro da própria profissão. Não tem essa união, não Sim. tem isso de ouvir, até a própria escuta ativa que a gente fala mesmo, né? A gente não julga um. Ah, você é formada de qual faculdade? Eu não pergunto, eu sinceramente. Eu vou lá e eu vejo o trabalho. Eu acho que o que mostra o profissional que é os resultados que você alcança. Porque quando um usuário chega em você, ele não pergunta para você que faculdade em qual faculdade que você fez, qual modalidade, né? Então, assim, ele olha e acredita no seu trabalho. Se você se sente a confiança, se sente que você é um profissional que vai lutar pelo que ele está precisando mesmo, pelo que ele está naquele momento, né? Eita, esqueci da moça. Depois da historinha a gente vai chamar ela. Vai seguir a Não, a Rosa. história era essa mesmo. A história era essa, que a pessoa me convidou achando que eu era formada pela faculdade dela. E não era. E ela me convidou e eu estava me sentindo muito mal, mas acabou que foi bom, porque eu consegui colocar lá e, quem sabe, quebrar um pouco desse preconceito, né? Não fui convidada mais, mas acredito que muita A gente pri- lá viu que Mas a primeira impressão é a que fica, né? e A foi bem primeira legal. impressão, você se posicionou e falou lá, de fato, a quem você veio. Acabou. A primeira impressão é a que fica. Não, Eu, depois ela me convidou para participar de live, ela me participou de outras coisas, né? Eu falei, não fui mais sim, convidada, porque não, na verdade terminou o estágio da minha turma, né? é Mas assim. assim, tenho contato com ela até hoje, a gente conversa, ela foi Bem-vindo, até. Lucas. Bem-vindo, Lucas. Lucas está dizendo que é o orgulho dele. Bem-vindo, muito bem. Muito feliz por todas nós. Eu vou agora abrir aqui o convite da Rosa. Ah, não, isso aqui é. Não, a Rosa não mandou o convite, não. Acho que isso é um convite que tinha antes da gente começar a live. Que a gente estava testando, Ela era do falou meu que ela marido. gostaria de participar, né? Manda ela pedir para participar. Pronto. Rosa, você está aí, então, a Valdefânia. Pede para a Rosa enviar o convite agora, que a gente vai subir ela aqui na live para ela bater um papo junto com a gente também. Nós temos aí um monte de gente boa aí para participar com a gente, mas as próximas a gente vai convidando, né? Muita gente Isso, ela legal, ia muita gente boa. mandar um beijo aqui para Adriana aqui, que falou que eu sou o orgulho dela. Amém. Então, e assim, eu até anotei para não esquecer de falar aqui a questão do EAD. Eu acho que o EAD também dá uma possibilidade da gente assistir várias vezes, fazer anotação, pesquisar, né? No presencial, às vezes a gente perde algumas coisas porque a gente está tentando anotar, e quando é EAD a gente consegue assistir várias vezes, pausar, anota, pesquisa. Sim. Além de. Até falei sobre isso na outra live, que inclusive ficou salva a outra live. E, e eles dão o material, colocam lá, né? Disponibiliza lá na plataforma aquele material que é o obrigatório. Mas além daquele material, eles disponibilizam uma gama de material, né? Uma imensidade, a biblioteca é uma imensidade de livros, né? São, não sei quanto, centenas de links para você acessar, gente, para você acessar trabalhos maravilhosos que vai agregar, que vai somar na sua vida. O problema é que as pessoas só buscam aquilo que é obrigatório Você tem e uma ponto final. biblioteca maravilhosa. A Unopar, vou falar da Unopar, que é a que eu fiz, né? Que eu conheço o método. Ela tem uma coisa maravilhosa. Não sei se, eu acredito que na sua turma também era assim. Ela dava assim, uma lista de artigos para a gente ler. Na sexta-feira a gente discutia. E era um debate muito bom. Era um debate muito bom que pode ser feito sem ser presencial também, pode ser virtual. A própria live aqui que a gente está participando já qualifica o que a gente está o virtual, porque olha quantas pessoas a gente pode possibilitar. E Só, uma só um coisa que momentinho, Adriano. Só um momentinho.
Valdefânia, ela precisa pedir para participar aqui na live aqui, não lá no Instagram. Eu vi uma mensagem chegando no WhatsApp. Eu não tenho nem como abrir o WhatsApp agora. Ela precisa mandar uma mensagem aqui, ela precisa entrar aqui no Instagram e mandar um pedido de um convite para a gente adicionar ela. Pode continuar, desculpa. Tá pela câmerazinha que tem no cantinho. Então, não que eu, assim, ainda bem que eu fiz na modalidade EAD, porque vocês imaginam você coordenar uma ILPI durante uma pandemia. E, assim, essa é uma experiência, eu sei que foi traumatizante para todo mundo, mas imagina quem trabalhava com idosos institucionalizados, a gente vendo as notícias da Itália, da Espanha, que estavam morrendo, os idosos estavam colocando os corpos na rua, o pânico que a gente estava, e conforme a gente foi, todo mundo se trancando e a gente tendo que trabalhar, tendo que cuidar dos idosos, tendo que passar confiança, passar segurança mesmo a gente estando apavorado, e conforme as coisas, os meses foram passando, a gente teve que buscar recursos, era reunião com promotoria virtual, era reunião com secretaria de assistência, era reunião com familiares, porque assim, a IFI que eu coordenava, ela é uma ILPI pública, que tem um convênio com a prefeitura. Então, a gente tinha que fazer a prestação de contas com vários órgãos. E os idosos não tinham familiares, mas, apesar disso, a gente sempre teve muito contato com a comunidade, e eles começaram a sentir muita falta disso. Então, assim, a gente teve... eu lembro que teve uma disciplina, que é a questão dos recursos. Aí ela já passou o recado, ela vai entrar. Estou vendo aqui a Valdefânia. Valeu, obrigada, Valdefânia. Estamos aguardando ela. E aí aquilo foi muito importante. Quando a gente está fazendo a faculdade, a gente estuda algumas disciplinas que a gente pensa que a gente nunca vai usar e que é só para ser bonitinha. A gente teve a questão dos recursos tecnológicos. A gente fez até um seminário na época, eu lembro, e na pandemia eu lembrei de tudo isso. Então, a gente teve que aprender a fazer live para os idosos verem a comunidade. As visitas voltaram agora no começo do ano, então foram 2 anos que eles não tiveram contato. E a gente sabe que as pessoas institucionalizadas, elas tendem a ficar solitárias, a ter depressão. Então, todos os métodos que a gente podia fazer, a gente fez. Então, a gente fez live com o pessoal tocando, para eles conversarem, palhaçaria, os doutores da alegria, e assim, com recurso muito pouco. Então... Oi, Rinaldo. Bem-vindo, Rinaldo. Saudade de você, meu velho. Pode ficar aí escutando nosso bate-papo. Se quiser participar, agregar também, fique à vontade. Pode continuar, Adriana, desculpa. A pessoa que estuda EAD, ela tem uma facilidade, né? Aqui eu até falei assim, eu apanho um pouco, eu apanho, mas talvez eu já estou mais habituada com a câmera, né? Até por conta da pandemia, das coisas, só que assim, eu não sou uma pessoa muito de câmera, então eu não me sinto tão à vontade, mas o trabalho fez com que a gente desenvolvesse esse lado e eu tenho certeza que assim, a nossa fundamentação lá atrás, na questão do EAD, isso deu para a gente uma segurança, essa independência. Eu acho que quando a gente faz a modalidade EAD, a gente tem uma independência de ter que buscar sozinho, porque a gente não tem uma pessoa tão próxima da gente. A gente tem os nossos tutores, eu também tenho minha eterna tutora, que é a Maiana, e assim, até hoje, a gente faz live junto também, ela tem uma página, ela sempre me convida, mas assim, não é aquela coisa de ter uma pessoa todos os dias, né? Sim. Então, a gente tem que correr muito que independente. Então, ajuda muito essa questão do assistente social. Poxa, Adriane, você contando aí o seu momento, né, aquele período que ainda está. Na verdade, nós ainda estamos no período de pandemia. Agora, não é mais pandemia, me parece que não é mais pandemia, mas ainda estamos saindo. Mas você me falou que naquele momento crítico
A forma como foi, de fato, eu não tinha me dado conta de como as ILPIs sofreram muito mais do que qualquer outra instituição, né, nesse período de pandemia. Porque, de fato, principalmente no início, né, você falou aí que ele recebia, quando vinham aquelas Cobrança. notícias. Não, e as notícias, né, da Europa, da Itália, milhares de idosos todos os dias falecendo e você ali cuidando daqueles idosos dentro de uma A gente ILPI não sem sabia o poder que ir para fazer, lugar de né? gente. A gente não tinha como, assim, teve profissionais, né? Alguns cuidadores que tinham medo de cuidar dos idosos. Então, alguns abandonaram o emprego, sabe? Então, assim, foi um filme de terror. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, Passamos, passando. passamos, E, graças a assim, a Deus. gente não tinha orientação. Houve Não sabia alguma nem, na baixa? verdade, desculpa, Houve não alguma entendi. baixa do Graças pessoal? a Deus, graças a Deus, não teve nenhum caso entre Graças os a idosos. Deus. A primeira a pegar Covid foi a assistente social e a segunda fui eu. Porque a gente fez uma. A gente era a linha de frente da instituição, então a gente resolveu proteger os cuidadores. Porque protegendo os cuidadores, protegia os idosos. Então eles não saíam, até porque eles tinham medo até de ir para o hospital. Quando precisava ir em algum hospital, fazer alguma coisa externa, era eu e a assistente social. Tanto que foram as duas que pegaram. E aí eu fiquei 25 dias internada não, desculpa, afastada, e fiquei com algumas sequelas depois, mas graças a Deus deu tudo certo. Isso foi em agosto de 2020. Sarei, a assistente social também, ela também ficou ruim. Quando ela sarou, eu peguei. A gente falou que pelo menos não foi ao mesmo tempo, né? E a gente não Graças a tinha Deus. orientação, a gente só tinha muita cobrança dos órgãos, então, assim, Ministério Público, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, de Assistência Social, todo mundo queria saber o que a gente estava fazendo, mas ninguém o que vocês vão fazer. E aí foi quando surgiu a Frente Nacional de LPI, que são alguns voluntários que se juntaram e faziam lives. E aí a gente discutia e falava, uma era enfermeira, outra era médica, e juntaram e foram, através de pesquisas de outros países, o que deu certo, e a gente foi implementando, não teve nenhum caso entre os idosos, não teve nenhum óbito, nem entre idosos, nem entre funcionários por questão de Covid, né? Durante a pandemia teve óbitos, mas por outras doenças. Mas, assim, eu, assim, acho que para todo mundo a pandemia para o resto da vida, mas o que eu vivi durante a pandemia, eu e os meus colegas lá dentro, foi uma experiência que Foi aterrorizante. Você falando aí, que a gente vem se dar conta de fato do que aconteceu eu, lá dentro. eu senti muito orgulho. Eu acho que eu nunca senti tanto orgulho da minha profissão, porque a gente fala muito assim, eu tenho orgulho da minha profissão. Eu senti muito orgulho da minha profissão e da minha colega. É pena ela não estar na live. Eu mandei o convite para ela, mas ela faz alguns trabalhos à noite, então eu acho que ela está trabalhando agora. E assim, eu tive muito Deixa, orgulho dela. perdão, só um momentinho, deixa eu entender uma coisa. Apesar de você ter formação também em serviço social, mas lá você não estava atuando como serviço social, tinha uma outra assistente social, é isso? Porque Na você época, estava na gestão, eu estava como coordenadora, entendi. eu estava na. Na Eu, coordenação, eu na verdade. atuei, Entendi, eu atuei como assistente social e depois fui para coordenação. Aí nessa época eu era coordenadora e ela estava como assistente social, e nós duas, por sermos assistente social, fazia essa parte, né, de ser linha de frente. entendi. E quando eu propus isso para ela, ela aceitou na hora. Eu falei, ó, para proteger, né, a equipe, vamos nós duas, tal. E ela falou, não, Adriane, eu vou sim. E chegou também aquela convite, né, do Conta Comigo, que a gente tinha que fazer um cadastro, porque se precisasse da gente, a gente iria, né, onde estivesse precisando. E nós duas fizemos, eu falei, bom, eu não vou eles não vão me chamar porque eu já estou na linha de frente, né? Mas eu falei para ela, falei, sabe aquilo que quando a gente está fazendo a faculdade, a gente faz o juramento, quando a gente se forma, e a gente fala assim, eu nunca vou passar por essa situação, e a gente passou de tipo de ter que se colocar mesmo assim, foi coisa de filme. Foi coisa de filme. Não dá para Mas, descrever, só quem viveu mesmo. Mas assim, são coisas. Então, quando a gente está na faculdade, que a gente está estudando, falando isso para quem está acompanhando, que ainda está estudando,
assimila o máximo, estuda o máximo, porque coisas que a gente pensa que a gente não vai precisar, mas a gente precisa. Porque, assim, a gente precisa de tudo que a gente aprende na faculdade e um pouquinho mais, né, Vilma? Porque no dia a dia é coisas novas Ah, aparecendo. Eu vou falar que eu, na coordenação da nada, nada como a experiência, nada como a atuação, Eu, né? na Porque coordenação da você, ILPI, eu tive que fazer curso para cozinha, eu fui fazer curso de liderança, então, assim, a gente está sempre se aperfeiçoando, né? A gente sai com a base, mas a gente precisa se especializar. então, não sei se você já ouviu falar, mas me parece que por pesquisa, me parece que isso são dados feitos através de pesquisa. Dizem que a gente aprende muito mais quando nós ensinamos. E você sabe, na nossa área de atuação, a gente está aprendendo e a gente está o tempo inteiro dividindo nossos saberes com as pessoas, né? Seja no acolhimento coletivo, seja com o pessoal do seu grupo ali, seja no socioeducativo, onde tiver, seja na própria, quando a gente está fazendo, supervisionando o estágio. Então, nós estamos sempre, de qualquer forma, passando os nossos saberes e aprendendo também. É por isso que a atuação do serviço social é tão rico e enriquece tanto, porque nós estamos o tempo inteiro interagindo, dividindo, né, deixando, como é que eu poderia dizer, de uma forma mais poética, semeando os nossos saberes, e isso também agrega mais conhecimento para nós. É uma troca, é maravilhoso. Por isso que é verdade, quanto mais a gente passa para as pessoas nosso conhecimento, mais a gente absorve também, mais a gente aprende. Eu lhe interrompi, me perdoe. Não, interrompeu, não. Eu tive uma estagiária que ela trabalhava no serviço de acolhimento para crianças, né? Nossa, e as nossas trocas eram maravilhosas. Aprendi muito com ela. Eu até brincava, falava assim, você que está fazendo estágio, mas você que está me ensinando, né? E é exatamente isso, porque a nossa área era muito abrangente. Então, assim, eu sei muito de uma área, você sabe muito de outra. Então, quando a gente junta, as duas aprendem. Eu ia começar minha primeira supervisão de estágio agora, no mês de abril, não, de maio, próximo mês. Mas a moça até me procurou e ela engravidou, e justamente no quinto período, que era como ela ia, no sexto, ela ia começar a fazer estágio. Antes dela começar, ela preferiu trancar. E ela falou para mim que ela precisava absorver bastante isso, e nesse momento ela não teria, né? E eu acredito que realmente ia ser bem difícil para ela. Mas de forma que seria minha primeira supervisão de estágio também. E dessa vez não vai acontecer, pelo menos não no momento. A Rosa, eu acho que ela não conseguiu entrar mais, não sei o que foi que houve, ela não mandou convite. Nós estamos aqui ainda esperando o seu convite. O convite não, esperando o seu pedido para você. A gente queria estagiar com vocês, Rory Bari. Vem embora para você está aqui daqui de São Paulo, Rory? Se você é daqui de São Paulo, vamos conversar. Se você é de fora, não vai dar, infelizmente. Carol Miceli, está entrando aí também, minha colega Carol Miceli é de outra área, da área do direito, mas está entrando aí para nos prestigiar. Bem-vinda, Carol. Um beijo. A E Rosa, assim, você então, falou a gente. de, Sim, desculpa, falando de estagiário, de estágio, a minha primeira estagiária, ela virou minha melhor amiga, né? Assim, eu vou falar rapidamente, assim, só porque eu me emociono. Ela virou minha melhor amiga, minha primeira estagiária. Eu falei que eu não teve nenhuma baixa por conta do Covid dentro da instituição, mas eu perdi ela do Covid em janeiro de 2021. E assim, ela era que uma pena, assistente cara. social maravilhosa, me ajudava muito, muito mesmo, assim, no dia a dia. Então, isso também são coisas que o serviço social traz para a gente aí, os estagiários que acabam virando nossos amigos, como os nossos supervisores também viraram, né?
Eu, Sim. eu tive vários supervisores, os de Pernambuco. Quando foi para mim tirar meu CRES, foi uma loucura. Tive que passar por Pernambuco e vir para São Paulo minhas documentações, mas deu certo. A minha supervisora também, inesquecível, uma fofa. Ela é, eu nem sei se ela está sabendo da live, eu acho que ela não é muito de redes sociais. A Carmen Lúcia, ela é técnica, acho que ela ainda é técnica lá do CRAS de Alcantil. Foi quem supervisionou meu estágio. Uma, uma guerreira, me ajudou. Ai, eu não tenho nem palavras para agradecer. E Muito o bom. meu último supervisor virou meu chefe, né? Ele até Virou seu brincava chefe? Ah, o supervisor, sim, entendi. virou meu chefe, porque assim, eu tive dois supervisores de campo em Pernambuco, depois eu vim para cá e tive o terceiro. E aí depois eu fiquei trabalhando na ILPI e ele era o coordenador na época, né? Quando ele saiu, eu assumi a vaga de coordenação. Então, ele virou meu chefe. Ah, E ele entendi. também era EAD. Ele, eu não vou lembrar o nome da faculdade agora, que vai me. É uma falha minha, mas ele sempre falava que ele foi da primeira turma EAD de Serviço Social do Brasil. Que legal, que legal. Então, e ele é fera, viu? Mas ele, assim, quando ele começa a falar, a gente sempre aprende muito. Inclusive, ele dá aula também. Ai, fiquei com vontade de conhecer, viu? Ai, gente assim que agrega na nossa vida, eu quero conhecer sim. Tendo a Vou convidar para oportunidade. uma live. A Rory, eu acho que é Rory Bari o nome da moça. Ela está falando que ela é de Pilar do Sul, aqui de São Paulo. Eu não sei onde é que fica, eu conheço pouquíssimo São Paulo. Se ficar aqui próximo da zona oeste de São Paulo, já pode, se ficar próximo de Osasco, ou próximo da zona oeste da grande São Paulo, da região, da capital, já dá para a gente conversar aí. Mas aí eu não sei onde é que fica pro lado do sul. De fato, eu realmente não conheço. Também Não não sabe também, conheço. né? Mas se der para a gente É, se encontrar, a gente se encontra. sim, com certeza. É, Adriane, você é de qual cidade? Você me falou o nome da cidade, mas eu não consegui gravar, me desculpa. Eu sou de Mauá, aqui no Grande ABC. Santo André, São Ah, Caetano, São é, José. não, ABC Paulista, Mauá. Não estamos tão distantes, não. Dá para a gente se encontrar assim. Eu já morei em Itapevi, Jandira. Itapevi é Não mais sei se próximo, né? Itapevi é mais pertinho. eu conheço Osasco, essa parte eu conheço bem. Eu tô ficando envergonhada, viu? Porque eu vejo você, olho para você. Você aí, camisa de. Agora não, agora eu comecei a dar uma esquentadinha, graças a Deus, já começou a dar uma aquecida. Mas o nariz já abriu, tá vendo? Percebi que o nariz já abriu. Mas se eu ficar sem agasalho, menina, eu fico muito Já mal aqui senti um nesse clima. friozinho aqui já Poxa, durante a live. eu nasci e vivi a minha vida inteira no Nordeste, né? Naquele calor terrível de Recife. Então, não tem como eu chegar num clima desse de 13 graus e Calor continuar achando que tá gostoso, tudo né? normal como você. Você tá aí, ó, de boa. A Val tá pedindo para você desbloquear a conta, porque tem pessoas querendo entrar e não está conseguindo. Aqui a conta da minha, né? Entendi. Verdade. Só um momentinho. Vai contando aí, Vou. live. Não sei, acho que não tem como fazer isso. Deixa eu tentar. Desbloquear porque sua conta não é pública? Não, eu esqueci, porque toda vez que eu vou fazer live, eu deixo ela pública. Esqueci de fazer isso. Caí nessa. Vamos fazer o seguinte: nós estamos com nove pessoas, tinham 12, tem 9 pessoas na live. Teria como eu dar uma pausa aqui, ir lá, desbloquear e voltar? Você segura aí? Seguro. Eu nunca fiquei numa live sozinha, mas eu seguro. Pessoal, segura só um pouquinho aí com a Adriane que eu vou fazer isso. Eu vou fechar aqui um momento e vou voltar lá. Bom, gente, então assim, eu coloquei alguns pontos aqui, né, que